O programa está oficialmente aberto hoje, dia 17 de fevereiro de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Chegamos, graças a Deus, ao último dia de carnaval, sim. Eita, nós, hein? Felizes por um lado e tristes pelo outro, porque é o último programa da série, mas o ano que vem tem mais. Sim, porque teremos, infelizmente, mais carnaval no ano que vem. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, proteger a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. É isso aí, gente. Como eu disse, último programa da série, terça-feira. E, infelizmente, tem gente que ou é burra ou se faz de burra. Nos dois casos a pessoa está sendo burra mesmo. Porque, pensando, pô, Matheus, você está defendendo o Tribunal da Inquisição, não sei o quê, eles mataram um monte de gente. Pode parar com isso, pode parar. O que eu disse foi o seguinte, isso é fato, público notório, o Tribunal da Santa Inquisição disciplinou a Igreja Católica. Claro que algumas mulheres foram queimadas e coisa e tal. Alguns homens também, que o tribunal não era para julgar só mulher, era homem e mulher. O cara estava metido com voodoo aí, com essas coisas, ele virava churrasco. Não dá para determinar o certo ou o errado. Veja bem, nós estamos muitos anos à frente desse ocorrido. Teria que fazer um estudo sociológico da época. É uma coisa complicada de se dizer. Mas a gente tem que pensar dentro da atualidade. Eu entendo o seguinte. Se o cara quer ser bruxo, que ele seja. Se a mulher quiser ser bruxa, que ela seja. Se não quiser também, meu. Isso é uma escolha de cada um. A gente tem que entender que é o seguinte. A questão da mulher especial foi pega pelas feministas para quê? Para ser usada em uma narrativa contra os homens. Eu já falei que estão querendo criminalizar a masculinidade. Então, foi utilizado-se uma narrativa de merda, de sociopatas. Porque eles se esquecem que um dos feiticeiros mais famosos da humanidade foi preso, humilhado, torturado e assassinado em uma cruz. Sim, Jesus Cristo. Jesus Cristo não era aceito pelos judeus. Ele trazia um novo entendimento da lei mosaica. E antes do cristianismo se tornar uma religião, ele estava no vácuo. Ou seja, ele era um feiticeiro. Ele andava sobre as águas.
transformava água em vinho, curava os cegos. Foi um grande feiticeiro. Foi morto numa cruz. E aí? Ah, Mateus, mas tem gente que faz coisas boas com feitiçaria e coisas más. E aí? E aí? A gente tem que ter dois pontos. Primeiro, a feitiçaria não é essa coisa que se fala aí. Eu já disse em outros momentos que tudo é muita bobagem que esse pessoal fala. Ah, mas não existe magia, não existe, você não fala da magia, dos milagres. Existe, mas isso é num outro nível. Não é no nível que esse pessoal trabalha, porque o nível que esse pessoal trabalha é do charlatanismo, gente. É do charlatanismo. Eu já disse, aqueles negócio de ficar dando nó em camisa e pega cabelo. Se fosse assim, o lixeiro, que é alguém que tem mais contato com coisas íntimas das pessoas do que o lixeiro, ele podia pegar o lixo dele e levar para um macumbeiro e virar o dono do mundo. Ele tem contato com preservativo, com esperma dentro, com um absorvente usado, cabelo, pedaço de pele, dente e tudo mais. Olha quanta coisa ele tem acesso. Poderia dominar o mundo se essa conversa vingasse. E aí eu vou citar um outro exemplo disso. Como que isso é tão papo furado que quando eu era moleque, eu estava assistindo um programa noturno. Engraçado que o pessoal fala que na época do regime militar era censurado, não sei o que, não sei o que. Na época do regime militar, a programação noturna da TV era a Deep Web da época. Era a Deep Web da época. Por exemplo, tinha programas que se acabavam mais. Tinha Homem do Sapato Branco. O Comando da Madrugada, de sábado, do Goulart de Andrade. Eu lembro que eu assisti no Goulart de Andrade uma cremação, assim. Eles foram no crematório, abriram o forno lá e mostraram o corpo lá sendo destruído pela chama. Até tem a cena que o Goulart falou pro Capeta, que era não é o chefe desses caras, não. O Capeta era o cameraman. Ô, Capeta, vai queimar a câmera aí, pô. Vai derreter aí o negócio, você vai pagar, hein, meu. Ele tira um sarro, o Capeta ainda. Aí passava essas coisas na TV. O corpo sendo incinerado. E aí, num desses programas, tava lá um cara cheio de marra, falando que era o Satanás, não sei o que. Eles usavam um chapéu assim, cobrindo. Eles gostam de fazer umas poses. Falou que matava esse, matava aquele, não sei o que. Todo um papo furado lá. E aí foram falar com o delegado. O delegado falou o seguinte. O cara pode ficar com essa conversa fiada aí, o quanto ele quiser. E quando tiver nessa conversa mole, tudo bem. Se caso nós soubermos que ele contribuiu para que uma pessoa seja morta, foi lá com uma arma, deu um tiro, ou fez qualquer outra coisa, aí ele vai ser enquadrado dentro do Código Penal. Aí está explicado tudo. Tudo bobagem. Bem, vamos para o programa de hoje, porque nós temos muito para conversar ainda. Em 12 de março de 2024, no Venetian Stories, publicado foi o artigo de autoria de René Sendal, alcunhado de Fornicadores de Freiras. Lendo-se que, no ano de 1500, o Senado veneziano apresentou acusação contra um grupo de nobres venezianos. Nobres venezianos, como sempre. Dado que Vincenzo Morosini, Giusto Gauro, Vincenzo Loredan e Bernardo Pisani foram acusados de terem entrado repetidamente no monastério della Verdine à noite para dormir com algumas freiras. Todavia, Morosini aparentemente teve um caso com Franceschina Boldù, uma freira do mosteiro. Já Gauro deitou-se com a irmã Laura Marini e Loredan com a irmã Chiara Bon. Por sua vez, Pisani dormiu tanto com Franceschina de Lete quanto com Franceschina Boldù, já mencionada, que lhe deram vários filhos. Claramente, esses casos duraram muitos anos antes de serem descobertos. Por aqui eu quero fazer um adendo aqui. Isso aqui é um ponto curioso. As freiras, anos, você vê, os monastérios eram frequentados, eram movimentados, eram badalados, gente. E o que acontecia? As freiras engravidavam, a Igreja Católica é contra o aborto, que é uma excrescência, é um ato, isso é um ato demoníaco, isso é um assassinato de criança.
Então, as freiras tinham essas crianças, e o que eram feitos esses mosteiros? As crianças eram criadas lá. Tanto é que do lado de fora tinha nas paredes, tinha um negócio que já não lembro o nome daquilo lá, que a pessoa levava uma criança lá, colocava, girava, e a criança dentro do mosteiro era pega pela freira e levada lá para o orfanato delas, para serem criadas. Por quê? Você não vai deixar a criança abandonada. É função religiosa amparar os abandonados. A moça tinha um filho, não tinha condição de criar, a família não queria, a moça não era casada, então levava lá e entregava para a igreja cuidar da criança. Muitas vezes um órfão perdia a mãe e o pai, a pessoa não tinha condição de criar aquela criança, levava para a igreja. E lá dentro, as crianças eram criadas juntos com os filhos das freiras. E as freiras, podendo amamentar, também amamentavam essas outras crianças. Então era um jeito de unir o útil ao agradável. Ou seja, as crianças não ficavam desamparadas. As freiras não precisavam abandonar o convento, ficavam lá cumprindo esse papel de ama seca de outras crianças e criando seus próprios filhos lá. Inclusive, tem um filme aí, vou sugerir, Cinemateca do Amar, Marcelino, Pão e Vinho, sim, Marcelino, Pão e Vinho, esse filme é muito bonito, cara, o antigo, lindo, as refilmagens também. Marcelino é um menino que os frades, acho que é os frades, eu não lembro agora, eles o encontram e começam a criá-lo. Eles dão o nome de Marcelino, que é o santo do dia, e Pão e Vinho, que cada um tem um apelido lá. E aí vocês vejam por quê. E com um detalhe, há um viés ufológico nesse filme. Ufológico e Marcelino, Pão e Vinho, pode crer. Vá por mim, Cinemateca do Mamá, assista. Voltando, vamos lá. Ademais, as famílias Morosini, Loredan e Pisani eram dinastias muito ricas e poderosas dentro da nobreza veneziana. Por exemplo, a família Morosini ostentou 4 doges, chefes de estado na história da Sereníssima, apelido da República de Veneza, 3 dos quais antes de 1500, conquanto que a Loredan teve 3 doges, com Leonardo Loredan sendo eleito em 1501. Nota, para uma melhor ilustração da coisa, veja o programa Boteco do Mamá, Colorado Ápia, cujo link está na descrição. Neste programa aí, eu acabo resvalando nisso que eu falo de uma família nobre que teve um membro seu que foi para o clero e se tornou papa. Olha que coisa. Aquilo que eu venho falando sempre, dessa relação das famílias com a igreja, olha como eles chegam em cargos como o de papa, por exemplo. Mas vamos seguir aqui, que temos mais para conversar na sequência. Com um detalhe, as mulheres também não eram exatamente órfãs, pobres e desamparadas, pois muitas delas eram oriundas das famílias Boldu, Bon e Lete, todas da classe patrícia, a elite veneziana, que eu falei também. Quando eu falei do patriarcado, que a turma entendeu errado, as famílias, o patriarcado, o pai tem muitos filhos e era isso, um filho ia ser padre, um dos muitos, e uma das muitas ia para ser freira. Quando tinha vocação, maravilha. Quando não tinha, paciência, acontecia as coisas. A mulher ficava meio perdida lá dentro. E aí chega nessa história na qual nós estamos aí. E, vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor a coisa. Você pode ver que os sobrenomes dessas famílias são parecidos, não é? Então, o que acontecia muitas vezes é, a família tinha lá uma menina lá, o da família de cá achava bonita a menina, só que a menina ia ser mandada para ser freira. Ela não se enquadrava, tal, e aí tinham as festas nos mosteiros, nos conventos, tinha aquelas festas entre as famílias, só iam os nobres, e aí um falava pro outro, cara, eu quero traçar a sua irmã. Mas eu traço a sua. Aí vamos fazer um acordo lá dentro. E aí ocorriam essas orgias. E muitas vezes entre as próprias moças
quando eu falei, quando não há a vocação. Quando há vocação, maravilha. Muitas vezes até quantos papas nós tivemos que transformaram o Vaticano num bordel. Não vou entrar aqui na história, mas, pô, tem um monte de histórias. Tivemos até uma papisa. Papisa Joana, né? Ela teve desfilando lá e teve um parto na rua, estava grávida. Então você vê que esse Vaticano aí é complicado, gente. Eu falo que é a cabeça da nova ordem mundial, o pessoal quer chupar meu sangue aqui, mano. Chupa outras coisas, velho, que vocês vão gostar mais. Vamos lá. Todavia, outro exemplo citado não foi nem o primeiro, nem o último desses casos, dado que existem inúmeras histórias de freiras que só queriam se divertir. Doravante, Sanuto relata em seus diários de 1509 em relação às freiras do mosteiro de Celestia que elas festejavam a noite toda, dançando ao som de flautas e trompas, com a participação voluntária de jovens das famílias patrícias. Não seriam outras. Ademais, a abadesa de um convento de Santo Espírito, no final dos anos 1400, foi acusada de ter mantido um caso de longa data com um padre, com um jovem grego e com um médico que ela frequentemente chamava para visitar sua cela. Essa daí estava sempre doente, hein, meu? Faminta a menina, hein, meu? Faminta essa... Menina não, abadesa, faminta a senhora, hein, meu? Em 1567, duas freiras fugiram do mesmo convento, do Espírito. Ambas tinham nobres como amantes e uma delas estava grávida. Também teve um advogado que foi banido de Veneza no século XVIII, pois teve um caso com duas irmãs, ambas freiras em Celestia. Por fim, o poeta toscano Francesco Berni escreveu uns versos sobre as freiras de Celestia no início dos anos 1500, em que se lê que estamos em um bairro às margens de um rio, perto de Trinitá e do Arsenal, com as mais belas freiras que já se viu, que fazem da Páscoa um carnaval. Quero dizer, sem uma cerimônia formal, por favor, não me entenda mal. Gente, por aqui encerramos o texto de hoje. E tem alguma ligação, o pessoal fazendo da Páscoa um carnaval, hein, meu? Ou seja... Ou seja, meu, não tinha tempo ruim para as moças. Uma vez eu comprei num cordel, lá no Sesc Pompeia estava tendo um evento de cordel, chama Buraco Quente Não Conhece Feriado. Buraco Quente Não Conhece Feriado. E era a história de um cara que ele se namorou de uma moça tal, e ele levou a moça para casa dele. Ele já tinha uma certa idade e a moça era muito fogosa. E a moça queria trepar todo dia. O velho já não conseguia. Não tá aguentando, não, meu. Todo dia não, velho. Quando não, o dia todo, né? E aí ele começou a inventar que cada dia era um feriado. E feriado não era para trepar. Ó, feriado disso não dá para trepar. Feriado daquilo não dá para trepar. E a moça, fogosa lá, meu, não estava se aguentando, né? Não tem siririca enjoa, cara. Siririca enjoa. Tem mulher que fala, não precisa de homem, não. Olha, console, siririca enjoa. Não vem com essa conversa comigo, não. Tem nada, mulherada sabe que não tem... Ela sabe, não tem nada melhor que uma boa pica, hein, meu? Uma boa manjuba, né, meu? Em todo caso, vamos lá. Aí, o que ela fez? Ela arranjou um amante. Arranjou um cara, pô. Porque como era feriado, buraco quente não conhece feriado. Então, resolveu o problema do cara. Mas, você vê, ele falou, né? As mais belas... Ó, estamos em um bairro às margens de um rio, perto de Trinitá e do Arsenal, com as mais belas freiras que já se viu, que fazem da Páscoa um carnaval. Quero dizer, sem nenhuma cerimônia formal, por favor, não me entenda mal. É isso aí, gente.
Ou seja, este foi o carnaval das freiras fornicadoras. E por aqui encerramos de vez o nosso carnaval. Então vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto e é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Gente, força aí, porque o Quest está com tudo, gente. Dito isso, vamos para a hora de passar o chapéu, começando com os métodos. Aliás, onde eu apresento os métodos de arrecadação de fundo, por via direta e indireta. Indireta, os meus livros aqui, A Máquina da Verdade, ó. Nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar pra molecada que eles vão gostar. Pra você que tá aí excitado com as freiras, leia o romance A Saga de Kid Winchester, sim, como eu já te falei, é a história de que é ator pornô, que ele tinha o sonho de ser um padre, hein, meu? Você tá tudo excitado, né? Que eu fiquei sabendo que tem uns caras que já aproveitaram que é carnaval. Tem uma mulherada também, tem uns negros que tem umas manias. Compraram roupa de padre, freira, vão fazer uma festinha particular, uma festinha ecumênica, já estão falando. Ontem eu dei um aviso aqui, essa questão do ecumenismo libidinoso aí, meu. Cuidado, hein, gente. Cuidado com o ponto de não retorno, hein, gente. Cuidado, hein. Ah, mas é carnaval, é carnaval. O carnaval passa, mas a lembrança fica na memória, gente. Aí tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao Apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico e o Pix, para você já fazer sua doação, gente. Força no Pix aí, que nós estamos indo bem. E aí tem o link do PayPal para os acólitos dos estrangeiros e o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador. E para quem detesta carnaval e quer se ver livre dessa nhaca, no último dia, com letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. Aí tem o link de Boteco do Mamá, Colorado, Ápia. Você vê a história do Papa e ficar conhecendo a história de um chopp também, o chopp da Colorado, Ápia. Aí tem o link do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Hein, gente? De noite, a saideira é no Naldo hoje, Avenida Antônio Emerick, 1589, Vila Cascatim, São Vicente. E atenção, Denilson, todos os carros, próximo evento. Gico Booking, propriedade estigmatizada, lei do esquecimento, no sábado, dia 21 de fevereiro de 2026, às 6 da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 21 de fevereiro de 2026, às 18 horas, Gico Booking, propriedade estigmatizada, lei do esquecimento. Parecendo o Olavo, pô. Parecendo o Olavo de Carvalho, gente. De novo, Gico Booking, propriedade estigmatizada, lei do esquecimento. Importante esse programa para a série da propriedade estigmatizada. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!